Histórias que ensinam, histórias que inspiram. Caminhos de transformação, Despertar para uma Vida Plena, volume 2. Este livro é um convite para você mergulhar em histórias que iluminam a alma e despertam o autoconhecimento. Por meio de narrativas cuidadosamente elaboradas, você será guiado a refletir, transformar e crescer. Desde os tempos mais remotos, histórias têm sido poderosas ferramentas para transmitir sabedoria, despertar reflexões profundas e guiar o ser humano em sua jornada de autoconhecimento. Elas nos convidam a olhar para dentro, reconhecer nossas forças e vulnerabilidades e encontrar sentido mesmo nas dificuldades. Este livro reúne narrativas que, por meio de metáforas e histórias simbólicas, oferecem caminhos para a transformação pessoal. Cada narrativa é um convite para que você, leitor, explore seu universo interior, cultivando a coragem, a esperança e a fé necessárias para abrir seu portal para o eu. As histórias reunidas neste livro carregam pedaços das lições universais. A coragem da semente que enfrenta a tempestade, a humildade da árvore que se curva ao vento, a esperança da luz que jamais se apaga, mesmo na névoa mais densa. Este é um convite para que você se permita olhar para dentro, reconhecer suas forças e vulnerabilidades e caminhar com fé e esperança rumo ao verdadeiro eu. Que esta jornada inspire em você a coragem para abrir seu próprio portal para o eu. Com gratidão e carinho, Karim Bulioli, Portal para o Eu. Tema 5, Propósito e Significado. Introdução ao tema. Ter um propósito claro é como encontrar uma bússola interna que orienta cada passo da nossa jornada. Essa bússola não aponta para destinos superficiais ou conquistas momentâneas, mas para aquilo que verdadeiramente ressoa com nossos valores mais profundos e nossa essência. Quando conseguimos conectar nossas ações a esse sentido maior, a vida ganha uma dimensão nova, um significado que transcende o cotidiano e nos impulsiona com uma motivação autêntica e duradoura. Essa busca por significado é um convite para olhar para dentro, para reconhecer o que realmente importa em meio ao ruído externo e às pressões sociais. É um processo que fortalece nossa saúde mental, pois nos oferece um senso de direção claro, capaz de sustentar nossa resiliência diante dos desafios inevitáveis da vida. Com um propósito bem definido, enfrentamos as dificuldades com mais coragem, autenticidade e serenidade, sabendo que cada passo, mesmo os mais difíceis, faz parte de uma trajetória que vale a pena. Encontrar e viver esse propósito é, portanto, um caminho essencial para a realização pessoal e o bem-estar integral. Não se trata apenas de alcançar metas, mas de construir uma vida alinhada com quem somos de verdade, onde cada escolha e cada gesto refletem nossos valores mais profundos. Essa conexão profunda com o significado nos permite florescer em todas as áreas da vida, emocional, espiritual, relacional e profissional, e nos convida a contribuir para o mundo de maneira genuína e significativa. Assim, este tema nos convida a uma jornada de autodescoberta e compromisso com a autenticidade, onde o propósito deixa de ser uma ideia distante e se torna uma prática diária, uma luz que guia nossos passos e transforma nossa existência em uma experiência rica, plena e verdadeiramente nossa. Você já sentiu aquela inquietação profunda, como se seu brilho interior ainda não tivesse encontrado o lugar certo para se revelar plenamente? É uma busca silenciosa, um desejo de encontrar um espaço no mundo onde seu verdadeiro significado possa florescer?
A história, A Estrela que Buscava o Céu, nos convida a acompanhar a jornada de uma estrela que, apesar de já iluminar o céu, sente um chamado para algo maior. Um lugar onde possa expressar sua essência com coragem e autenticidade. Essa narrativa é um convite para refletirmos sobre nossa própria busca por propósito e pertencimento, inspirando-nos a explorar com coragem o caminho que nos leva a encontrar nosso espaço único no vasto universo da vida. História 1: A Estrela que Buscava o Céu. No vasto céu noturno, havia uma pequena estrela que brilhava timidamente entre muitas outras. Apesar de sua luz, ela sentia uma inquietação profunda, como se seu verdadeiro lugar estivesse além do que podia enxergar. A pequena estrela desejava encontrar um espaço onde pudesse brilhar com toda a sua intensidade e propósito, mas não sabia onde esse lugar se encontrava. No começo, ela duvidava de si mesma, acreditando que seu brilho era pequeno demais para fazer diferença no imenso universo. Sentia medo de partir em busca do desconhecido, temendo se perder na vastidão do céu. Mas uma estrela mais velha, que já havia passado por essa mesma busca, a encorajou dizendo: "Cada brilho, por menor que seja, tem seu valor. O importante é encontrar o lugar onde você possa ser verdadeiramente você." Com coragem renovada, a pequena estrela iniciou sua jornada, explorando diferentes partes do céu. Enfrentou tempestades cósmicas, momentos de escuridão e solidão, e muitas vezes se perguntou se conseguiria encontrar seu verdadeiro lugar. Então, em um momento de silêncio e contemplação, percebeu algo essencial. Seu brilho era único e seu verdadeiro lugar não era um ponto fixo no céu, mas o espaço onde ela escolhesse brilhar. Assim, a estrela voltou ao céu, agora confiante e radiante, brilhando com autenticidade. Seu brilho inspirava outras estrelas a buscarem seus próprios caminhos, mostrando que cada um pode encontrar seu lugar no mundo ao reconhecer o valor singular da própria luz. Perguntas para reflexão. O que o conceito de propósito significa para você neste momento da sua vida? Como você percebe a relação entre seu propósito e suas ações diárias? De que forma reconhecer seu valor único pode transformar sua autoestima e suas relações? Que desafios internos você encontra ao tentar viver de acordo com seu propósito? Como a busca pelo significado pode fortalecer sua resiliência diante das dificuldades? Que pequenos passos você pode dar hoje para se alinhar mais com seu verdadeiro eu? Reflexão final. Cada um de nós carrega uma luz única e preciosa. O verdadeiro lugar para brilhar não está fixo em um ponto específico, mas no espaço onde escolhemos ser autênticos e fiéis a nós mesmos. Reconhecer e valorizar essa luz interior é o primeiro passo essencial para encontrar sentido, propósito e realização profunda na vida. História 2: O Pescador e o Mar Infinito. Você já se sentiu tão focado em alcançar um objetivo que acabou esquecendo de apreciar a beleza e os aprendizados do percurso? A história O Pescador e o Mar Infinito nos convida a refletir sobre essa experiência universal que toca a todos nós. Nesta narrativa, acompanhamos a jornada de um pescador movido pelo desejo de conquistar algo grandioso. No entanto, ao longo do caminho, ele é desafiado a olhar além dos resultados imediatos e a valorizar cada momento vivido, cada onda enfrentada, cada silêncio do mar aberto. O pescador passa por hesitações diante das incertezas. Encontra um mentor que lhe revela a importância do presente e enfrenta provações que testam sua coragem e paciência.
No ponto culminante de sua viagem, ele descobre que o verdadeiro tesouro não está apenas na chegada ao destino, mas em cada instante da travessia, na atenção plena ao agora, na gratidão pelo caminho que se desdobra. Essa narrativa é um convite para desacelerar, para observar com olhos atentos e coração aberto, e para encontrar sentido em cada passo da jornada. Afinal, o mar infinito da vida reserva preciosos aprendizados para quem se permite viver o presente com presença, atenção e gratidão. História 2: O pescador e o mar infinito. No coração de uma pequena vila à beira-mar, vivia um pescador conhecido por sua habilidade e paciência. Todos os dias, ele lançava suas redes nas águas calmas, buscando capturar peixes suficientes para sustentar sua família. Contudo, dentro dele crescia uma inquietação, o desejo de encontrar um peixe extraordinário, algo que lhe trouxesse reconhecimento e segurança para o futuro. Movido por essa vontade, um dia o pescador decidiu aventurar-se rumo ao mar infinito que se estendia além do horizonte conhecido. No início, o medo e a dúvida o acompanharam, pois o mar aberto era vasto, imprevisível e cheio de mistérios. Antes da partida, um velho marinheiro da vila lhe ofereceu um conselho valioso. Não se prenda apenas ao resultado, jovem amigo. Valorize cada instante da travessia, cada onda, cada silêncio, cada aprendizado que o mar lhe oferecer. Assim, o pescador partiu, enfrentando tempestades, o cansaço do corpo e a solidão do oceano. Muitas vezes, suas redes voltavam vazias e a frustração ameaçava dominá-lo. Mas, aos poucos, ele começou a enxergar a beleza do caminho, o brilho do sol refletido nas águas, o canto dos pássaros que o acompanhavam, o suave balanço das ondas que embalava seus pensamentos. Em um momento de profunda conexão com o mar, o pescador compreendeu que a verdadeira riqueza não estava apenas em capturar o grande peixe, mas em viver intensamente cada instante da jornada. Com essa sabedoria renovada, ele retornou à vila, não com um peixe extraordinário, mas com um coração pleno de paz e gratidão. A partir daquele dia, o pescador passou a compartilhar sua história, ensinando que o valor da vida está em apreciar o caminho e não apenas em alcançar o destino. O mar infinito, antes de um mistério assustador, tornou-se um convite constante à presença, à paciência e ao aprendizado. Perguntas para reflexão. Você costuma focar mais nos resultados do que no processo? Como essa postura influencia sua satisfação e bem-estar? De que maneiras você pode aprender a valorizar cada passo da sua jornada, mesmo quando enfrenta desafios e incertezas? Quais sinais do mar infinito da sua vida você tem deixado passar despercebidos por estar ansioso pelo destino final? Como o autocuidado pode fortalecer sua paciência e presença durante as travessias pessoais? Que mudanças práticas você pode implementar para transformar a busca por resultados em uma experiência mais rica, significativa e plena? Reflexão final. A verdadeira riqueza da vida está em viver o presente com atenção e gratidão, reconhecendo que cada momento da jornada é uma oportunidade preciosa de aprendizado e crescimento. Cuidar de si mesmo ao longo do caminho fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios e encontrar sentido que vai além dos resultados imediatos. História 3: A semente e o vento. Você já se sentiu como uma semente levada pelo vento, sem saber exatamente para onde está indo?
Quantas vezes a vida nos conduz por caminhos inesperados, distantes dos planos e sonhos que traçamos. Essa sensação de deslocamento pode despertar medo, dúvida e resistência, mas também traz um convite profundo para o crescimento e a transformação. A história A Semente e o Vento nos convida a refletir sobre esses momentos de incerteza, mostrando que, mesmo quando somos levados para lugares desconhecidos, podemos encontrar força para florescer e criar raízes onde menos esperamos. É uma narrativa sobre entrega, coragem e a beleza de se abrir para o novo, mesmo quando o futuro parece incerto. História 3: A Semente e o Vento. No alto de uma árvore imponente, no coração de uma floresta, crescia uma pequena semente repleta de vida e potencial. Um dia, um vento forte soprou com tanta intensidade que arrancou a semente de seu galho, levando-a para longe, rumo a um lugar desconhecido. Assustada e incerta, a semente sentiu o medo do desconhecido, temendo não encontrar um solo onde pudesse crescer. Enquanto o vento a carregava, sussurrava palavras de coragem, lembrando que cada novo terreno pode ser um recomeço e que a força para florescer está dentro dela. Após uma longa viagem pelo céu, a semente finalmente pousou em um solo estranho, duro e diferente do que conhecia. No começo foi difícil. A terra parecia resistente e a semente sentiu a ausência das raízes que antes a sustentavam. Mas, com paciência e determinação, ela rompeu a superfície da terra, começou a germinar e a crescer. Aos poucos, transformou-se em uma planta vigorosa, que floresceu e se tornou uma árvore forte, capaz de acolher outras sementes e continuar o ciclo da vida. A semente aprendeu que, mesmo quando levada para lugares inesperados, a entrega ao processo e a coragem de crescer onde estamos plantados nos permitem cumprir nosso propósito e florescer em plenitude. Perguntas para reflexão. Você já se sentiu levado para um lugar ou situação inesperada como a semente levada pelo vento? Como reagiu a essa mudança? Quais medos ou resistências surgem quando você enfrenta o desconhecido ou precisa sair da sua zona de conforto? De que forma você pode aprender a confiar no processo da vida mesmo quando não controla o destino final? Como a entrega e a paciência podem ajudar você a florescer em ambientes novos ou desafiadores? Que forças internas você pode cultivar para transformar momentos de incerteza em oportunidades de crescimento? Em que áreas da sua vida você sente que precisa criar raízes mais profundas para se fortalecer? Reflexão final. Assim como a semente que se deixa levar pelo vento e encontra um novo solo para germinar, nós também somos convidados a abraçar as mudanças da vida com coragem e confiança. O verdadeiro crescimento acontece quando aceitamos o desconhecido, cultivamos nossa força interior e florescemos onde estamos plantados. História 4: O relógio sem ponteiros. Você já teve a sensação de que o tempo passa rápido demais, mas sem saber exatamente para onde está indo ou qual é o sentido dessa passagem? Essa inquietação, que muitos de nós já experimentamos, é o ponto de partida da história, o relógio sem ponteiros. Nesta narrativa, acompanhamos um relógio que, privado de seus ponteiros, marca o tempo de uma forma diferente, sem pressa, sem presságio, simplesmente existindo. Esse relógio nos convida a refletir sobre como vivemos o tempo em nossas próprias vidas. Estamos realmente presentes em cada momento ou apenas deixamos os dias escaparem sem uma direção clara? Ao explorar essa questão, a história nos conduz por uma jornada de descoberta sobre o valor do momento presente.
A importância de desacelerar e a busca por um ritmo de vida que faça sentido para cada um de nós, respeitando o nosso próprio tempo interno. História 4. O relógio sem ponteiros. Em uma casa antiga, repousava um relógio que por muitos anos marcou o ritmo da vida com seus ponteiros precisos. Um dia, esses ponteiros desapareceram misteriosamente, deixando o relógio imóvel, sem saber como continuar sua função. Sentiu-se perdido, inútil, como se tivesse perdido seu propósito. No silêncio que se seguiu, um velho sábio da casa aproximou-se e disse ao relógio que o tempo verdadeiro não se mede apenas em horas ou minutos, mas na experiência de cada momento vivido com atenção plena. O relógio, inicialmente resistente, começou a aceitar essa nova forma de existir, aprendendo a perceber o tempo não como uma linha reta, mas como uma presença constante e sensível. Enquanto observava os moradores da casa apressados em suas rotinas, o relógio enfrentou dúvidas e solidão, temendo ser esquecido. Porém, em um instante de profunda conexão, compreendeu que seu valor estava em ser um símbolo da pausa, um convite silencioso para desacelerar e viver o presente. Assim, mesmo sem ponteiros, o relógio tornou-se um lembrete de que o tempo verdadeiro está na qualidade da presença e na atenção dedicada a cada instante da vida, inspirando todos a encontrarem significado além da pressa. Perguntas para reflexão. Como você percebe sua relação com o tempo? Costuma vivê-lo com atenção plena ou sente que ele passa rápido demais sem que você esteja realmente presente? Quais são os momentos do seu dia em que você sente que está apenas marcando o tempo, sem realmente vivê-lo? De que forma a ideia de um relógio sem ponteiros pode inspirar você a desacelerar e valorizar o presente? Como você pode cultivar a presença e a atenção plena em meio às rotinas aceleradas e às pressões do dia a dia? Que benefícios você imagina que surgiriam ao viver o tempo como uma experiência sensível e não apenas como uma sequência de horas e minutos? Reflexão final. O verdadeiro tempo não se mede apenas em números, mas na qualidade da presença e na atenção dedicada a cada instante. Abraçar essa percepção pode transformar sua experiência de vida, trazendo mais significado, calma e conexão consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. História 5. O pintor e a tela em branco. Você já parou para pensar que sua vida é como uma tela em branco? Pronta para receber as cores das suas escolhas, sonhos e ações? Essa é a essência da história O Pintor e a Tela em Branco. Nela, acompanhamos a jornada de um pintor que, diante de uma tela vazia, sente o desafio e a oportunidade de criar algo único e significativo. O enredo nos convida a refletir sobre como cada um de nós é o artista da própria vida, capaz de transformar o vazio em obras cheias de sentido, mesmo diante das incertezas e dos medos que surgem pelo caminho. O pintor enfrenta o chamado para criar, mas também as dúvidas que o fazem hesitar. Um mentor surge para inspirá-lo, mostrando que o processo criativo é tão importante quanto o resultado final. Ao atravessar momentos de insegurança e experimentação, o pintor descobre que cada pincelada, mesmo imperfeita, contribui para a beleza da obra. No clímax, ele abraça sua criatividade e retorna com uma nova visão. A vida é uma arte em constante construção, onde o verdadeiro valor está na coragem de pintar sua própria história. Esta narrativa é um convite para que você reconheça seu poder de escolha e criação, lembrando que a tela da vida está sempre pronta para receber as cores que você decidir usar. História 5. O Pintor e a Tela em Branco. Em um ateliê silencioso, um jovem pintor encarava uma tela completamente em branco.
O espaço vazio diante dele era ao mesmo tempo uma promessa e um desafio, uma oportunidade para criar algo único, mas também um convite ao medo do desconhecido. Ele sentiu o peso das expectativas, a dúvida sobre qual cor usar, qual forma dar à sua obra e se seria capaz de expressar sua verdadeira essência. No início, hesitou, paralisado pela incerteza e pelo receio de errar. Mas então, um artista mais experiente entrou no ateliê e lhe disse que a beleza da criação está no processo, nas tentativas, nos erros e acertos, e que cada pincelada, mesmo imperfeita, é um passo rumo à descoberta. Inspirado por essas palavras, o jovem pintor começou a mover o pincel sobre a tela, enfrentando suas inseguranças e aprendendo a aceitar que a obra nunca estaria pronta no sentido absoluto. A cada cor aplicada, a cada traço dado, ele encontrava mais liberdade para expressar sua verdade. Ao final, a tela revelou uma obra viva, cheia de movimento e sentimento, que refletia não só a visão do pintor, mas também sua coragem para abraçar a imperfeição e continuar criando. Assim, o pintor compreendeu que a vida é uma tela em constante transformação, onde o verdadeiro valor está na coragem de pintar sua própria história com autenticidade e paixão. Perguntas para reflexão. Como você lida com as telas em branco da sua vida, momentos de incerteza ou novos começos? Quais medos ou dúvidas costumam surgir quando você precisa tomar decisões importantes ou iniciar algo novo? De que forma você pode cultivar a paciência e a gentileza consigo mesmo durante o processo de criação da sua vida? Como aceitar a imperfeição pode abrir espaço para mais autenticidade e liberdade em suas escolhas? Que pequenas ações você pode dar hoje para começar a pintar sua própria história com mais coragem e presença? Reflexão final. A vida é uma obra em constante construção, onde cada escolha e cada passo são pinceladas que revelam nossa essência. Abraçar o processo com suas imperfeições e descobertas é um ato de autocuidado e coragem que nos permite criar uma história autêntica e cheia de significados. Exercícios práticos, sua jornada de propósito. Escreva uma carta para si mesmo daqui a 5 anos. Imagine que você é o herói da sua própria história no meio da sua jornada rumo ao propósito e significado da vida. Nesta carta, descreva como gostaria de estar vivendo seu propósito, quais desafios já superou, que aprendizados adquiriu, como se sente em relação a si mesmo e ao mundo. Pense no que faz seu coração vibrar de alegria e sentido, nas escolhas que o levaram até ali e no legado que deseja deixar. Guarde essa carta em um lugar especial e releia sempre que precisar de inspiração ou orientação para seguir adiante. Reflexões guiadas, aprofundando sua jornada. Quem é o herói da sua história? Como você se vê hoje no seu mundo comum? Quais são os desafios e desejos que o motivam a buscar um propósito maior? Que momento ou situação despertou em você a vontade de mudar, crescer ou encontrar mais sentido na vida? Que resistências ou dúvidas surgem em sua jornada? Como você lida com o medo, a insegurança ou a tentação de recuar diante dos obstáculos? Quem ou o que atua como mentor na sua caminhada? Que pessoas, ideias ou experiências têm ajudado você a enxergar novos caminhos e a fortalecer sua coragem? Quais são as provas que você enfrenta? Que desafios internos e externos testam sua determinação e seu compromisso com seu propósito? Como você percebe o clímax da sua jornada? Que momentos marcaram uma transformação profunda, um despertar para uma nova forma de viver e ser? Que legado você deseja construir? Como quer que sua história inspire outros e contribua para um mundo melhor?
Tema 6: Perdão e reconciliação. Introdução ao tema. O perdão é uma experiência profunda e libertadora que nos convida a soltar o peso do ressentimento e abrir espaço para a cura emocional. Ao escolher perdoar, embarcamos numa jornada interna marcada por desafios, autoconhecimento e superação, onde cada passo fortalece nossa capacidade de acolher a nós mesmos e aos outros com mais compaixão. Esse processo não apenas restaura relações abaladas, mas também traz benefícios concretos para a saúde física, mental e emocional, promovendo um bem-estar integral que reflete em todas as áreas da vida. O perdão é, assim, um verdadeiro ato de coragem e transformação, que nos conecta com nossa essência e nos liberta para viver com mais leveza e autenticidade. A reconciliação, por sua vez, representa a possibilidade de reaproximar-se e reconstruir laços, trazendo paz, renovação e esperança para quem decide trilhar esse caminho. Ela amplia o efeito do perdão, criando pontes que fortalecem o tecido das relações humanas e inspiram mudanças profundas, tanto no indivíduo quanto em seu entorno. Perdoar e reconciliar-se é, portanto, um convite para uma vida mais plena, onde o autocuidado emocional se torna a base para relações mais saudáveis, significativas e transformadoras. História 1: O Jardim das Mágoas. Você já sentiu como se dentro de você houvesse um jardim onde, em vez de flores, crescem mágoas que sufocam a alegria e a paz? Nesta narrativa, acompanhamos a história de alguém que descobre que guardar ressentimentos é como cultivar ervas daninhas em seu próprio coração, impedindo que a vida floresça plenamente. Em um momento de reflexão profunda, essa pessoa é chamada a enfrentar suas dores e a coragem de limpar seu jardim interior. Inicialmente, resiste, temendo perder parte de si mesma ao deixar ir o passado. Mas, com o auxílio de um mentor sábio, ela atravessa o desafio de perdoar e transformar suas mágoas em aprendizado e liberdade. Essa jornada acontece num espaço simbólico onde o cultivo do jardim representa o cuidado com as emoções e a saúde interior, mostrando que o verdadeiro crescimento começa quando escolhemos libertar o que nos prende. Prepare-se para entrar nesse caminho de autoconhecimento e renovação, onde o cultivo consciente pode transformar até as feridas mais profundas em flores de esperança e paz. História 1: O Jardim das Mágoas. No silêncio do seu jardim interior, Ana sentiu o peso das mágoas que cresciam como ervas daninhas, sufocando sua alegria. Uma tarde, enquanto caminhava entre essas sombras, ouviu uma voz suave. Por que você deixa essas ervas tomarem conta do seu jardim? Perguntou o sábio que apareceu ao seu lado. Ana suspirou, olhando para o chão. Eu tenho medo de arrancá-las. E se eu perder parte de mim? Essas mágoas fazem parte da minha história. O sábio sorriu com ternura. Entendo o seu medo, mas pergunte-se: elas te ajudam a florescer ou te impedem de crescer? Ela hesitou, sentindo um nó na garganta. Eu quero paz, mas não sei como começar. O primeiro passo é aceitar que o jardim precisa ser cuidado, disse ele. Eu vou te ajudar a limpar o que não serve mais. Juntos, começaram a arrancar as ervas daninhas. Ana sentiu a dor de reviver antigas feridas, mas também descobriu uma força que não sabia ter. Em cada raiz arrancada, uma nova esperança brotava. Está difícil, confessou Ana em um momento de dúvida. A transformação nunca é fácil, respondeu o sábio, mas é necessária para que flores novas possam nascer. No clímax dessa jornada, Ana olhou para o jardim e viu espaços abertos, prontos para receber flores. Sentiu no peito uma leveza que há muito não conhecia. Obrigada,
Por me mostrar que posso escolher o que cultivo em mim, disse ela sorrindo. Lembre-se, o cuidado é contínuo. O jardim da alma precisa de atenção diária para florescer, concluiu o sábio, desaparecendo lentamente. Ana voltou para sua vida com uma compreensão profunda. Guardar mágoas é como cultivar ervas daninhas em nosso jardim interior. Elas sufocam a alegria e impedem o crescimento. A verdadeira liberdade e paz vem quando escolhemos enfrentar nossas dores, perdoar e cuidar diariamente do nosso espaço emocional, permitindo que flores novas e belas cresçam em nosso coração. Essa transformação exige coragem e paciência, mas é o caminho para uma vida mais leve e significativa. Perguntas para reflexão. O que essas mágoas têm roubado do seu bem-estar e da sua paz interior? Quando foi a última vez que você permitiu a si mesmo sentir e confrontar essas dores? Onde em sua vida essas mágoas mais se manifestam? Em relacionamentos, no trabalho, em sua autoestima? Você acha que ainda resiste a perdoar e libertar-se dessas mágoas? Reflexão sobre a jornada pessoal. Você está no ponto do chamado para a transformação, o momento em que o herói reconhece que precisa agir para mudar sua história. Que resistências internas ainda o impedem de começar a arrancar as ervas daninhas do seu jardim emocional? Quem ou o que pode ser seu mentor, oferecendo apoio e sabedoria nessa travessia? Quais provas você está disposto a enfrentar para alcançar a liberdade e permitir que seu jardim floresça? História 2: A ponte quebrada. Você já sentiu que um silêncio ou uma mágoa criou um abismo entre você e alguém que ama? Nesta história, acompanharemos a jornada de um herói diante de uma ponte quebrada, um símbolo das conexões frágeis que, quando rompidas, nos desafiam a reconstruir o caminho para o encontro e a reconciliação. Quem está do outro lado dessa ponte? O que exatamente causou essa ruptura? Quando e onde esse afastamento começou a crescer? Por que hesitamos em dar o primeiro passo para reparar o que foi quebrado? Convido você a permanecer nesta narrativa, refletindo sobre seus próprios relacionamentos e as pontes que talvez precisem ser reconstruídas. Prepare-se para embarcar em uma jornada de coragem, perdão e reencontro, onde o verdadeiro desafio é atravessar o abismo que o silêncio e a mágoa criaram. História 2: A ponte quebrada. No vilarejo dividido por um rio largo e turbulento, Lucas e seu irmão Miguel viviam separados por uma ponte quebrada. Entre eles, um silêncio pesado e mágoas antigas que criaram um abismo quase impossível de atravessar. Por que você não tenta falar comigo? Perguntou Lucas, olhando para a ponte em ruínas. Porque você nunca quis ouvir, respondeu Miguel com a voz carregada de mágoa. Lucas sentiu o chamado para reconstruir a ponte, para restaurar a conexão perdida, mas o medo do confronto e a dúvida sobre ser aceito o fizeram hesitar. E se eu for rejeitado? Confessou Lucas a um velho amigo, seu mentor. O verdadeiro risco é nunca tentar, disse o amigo. A ponte só será reconstruída se você der o primeiro passo. Com coragem renovada, Lucas decidiu atravessar o rio, enfrentando as águas turbulentas do passado e da dor. Cada passo era uma prova de sua determinação. Miguel, do outro lado, também sentia a tempestade da solidão e desejava a reconciliação, mas não sabia como começar. Eu não sei se consigo perdoar, disse Miguel em um momento de dúvida. O perdão é a ponte que você precisa construir para voltar a caminhar junto, respondeu Lucas estendendo a mão. No clímax dessa jornada, os irmãos se encontraram no meio do rio, onde começaram a reconstruir juntos a ponte quebrada, tijolo por tijolo, palavra por palavra.
Obrigado por não desistir, disse Miguel, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Somos mais fortes juntos, respondeu Lucas. Miguel, olhando para a ponte agora restaurada, refletiu em voz alta. Aprendi que guardar silêncio e mágoas só cria abismos que nos afastam de quem amamos. Reconstruir a ponte exige coragem, perdão e o desejo sincero de estar presente. Essa é a verdadeira ponte que conecta corações e cura feridas. Eles retornaram ao vilarejo com a ponte restaurada, símbolo da coragem, do perdão e da esperança que surgem quando escolhemos enfrentar o silêncio e a mágoa para reconstruir o que parecia perdido. Perguntas para reflexão. Que pontes quebradas existem em seus relacionamentos mais importantes? Quais silêncios ou mágoas têm criado distâncias entre você e pessoas queridas? O que o impede de dar o primeiro passo para reconstruir essas conexões? Quem pode ser seu mentor ou apoio nessa jornada de reconciliação? Como o perdão pode transformar não só o outro, mas principalmente você mesmo? Reflexão final. Assim como Lucas e Miguel descobriram, manter o silêncio e guardar mágoas cria abismos que afastam corações. Reconstruir pontes exige coragem para enfrentar o medo da rejeição, disposição para perdoar e a vontade sincera de estar presente. Essa jornada é um ato profundo de autocuidado, pois cura feridas internas e fortalece os laços que dão sentido à vida. Você está pronto para ser a pessoa que reconstrói suas pontes e transforma seus relacionamentos? História 3. O espelho que reflete o coração. Em um momento de silêncio interior, alguém se vê diante de um espelho que reflete não apenas sua imagem, mas as emoções e feridas guardadas no coração. Surge o chamado para enfrentar essas dores e buscar a libertação que o perdão pode proporcionar. Inicialmente, há resistência, medo de encarar a própria vulnerabilidade, mas a presença de uma sabedoria interior ou um guia externo traz coragem para iniciar essa transformação. Ao atravessar esse caminho, a pessoa descobre que perdoar é um ato de amor próprio, essencial para alcançar a paz e a renovação do espírito. Essa jornada convida a olhar para dentro, aceitar libertar-se e renascer com um coração mais leve e aberto. Você já percebeu que, ao perdoar, também se liberta? História 3. O espelho que reflete o coração. Em uma pequena vila, alguém se viu diante de um espelho antigo que refletia não apenas seu rosto, mas as emoções profundas guardadas no coração. Quem é você realmente? Perguntou a voz interior suave e firme. A pessoa hesitou, olhando para os olhos no espelho. Sou alguém cheio de mágoas e medos. Não sei se consigo perdoar. O que te impede de olhar para dentro e encontrar a liberdade? Insistiu a voz. Sentindo o chamado para a transformação, ela respondeu: tenho medo de me perder, de enfrentar a dor que evito há tanto tempo. Nesse momento, uma figura sábia apareceu, oferecendo apoio. O perdão não é para os outros, é para você. É a chave para libertar seu coração. Quando saberei que estou pronta para essa jornada? Perguntou insegura. Agora é o momento. Onde quer que esteja dentro de si, há coragem esperando para ser despertada. Decidida, ela começou a encarar suas feridas passo a passo, enfrentando dúvidas e resistências. Cada reflexão era uma prova, cada perdão um tijolo na reconstrução de si mesma. Por que é tão difícil? Confessou em um momento de fraqueza. Porque a verdadeira mudança exige coragem para deixar ir o que nos prende, respondeu a voz sábia. No ápice dessa jornada, ela olhou novamente no espelho e viu não só as cicatrizes, mas também a luz da paz que começava a brilhar em seu olhar. Agora entendo, disse com um sorriso tranquilo.
Perdoar é me libertar, é cuidar do meu próprio coração. Essa história convida você a refletir. Quem está diante do seu espelho interior? O que você precisa perdoar para encontrar a liberdade? Qual será o primeiro passo na sua jornada de cura e autoconhecimento? Perguntas para reflexão. Quais imagens e emoções você tem evitado encarar no seu espelho interior? De que forma o perdão pode transformar não só o que você vê no outro, mas principalmente o que reflete em você mesmo? Que pequenos gestos de coragem você pode dar para começar a limpar as marcas do passado e abrir espaço para a renovação? Reflexão final. Você está pronto para olhar profundamente para dentro, enfrentar suas feridas com compaixão e se libertar das sombras que impedem seu brilho? Lembre-se, o perdão é um ato do autocuidado que permite que seu coração se renove e seu espelho reflita a luz da paz e da liberdade. História 4. O rio que abraçou as pedras. Você já se perguntou como as dificuldades e ofensas que surgem em seu caminho podem ser como pedras que parecem bloquear seu avanço? Nesta narrativa, acompanharemos a jornada de alguém que enfrenta esses obstáculos, aprendendo a abraçá-los como parte do rio que flui em sua vida. Quem é essa pessoa que encontra resistências e dor? O que exatamente representam essas pedras que desafiam seu percurso? Quando e onde ele percebe que pode transformar o peso dessas pedras em aprendizado? Porque aceitar as pedras pode ser o segredo para seguir adiante com mais força e serenidade. Convido você a seguir essa jornada, refletindo sobre os desafios que encontra e a coragem necessária para acolhê-los. Permita que o fluxo da vida continue a levar você adiante, mesmo diante das pedras no caminho. História 4. O rio que abraçou as pedras. Em uma vila cercada por montanhas, vivia Clara, uma mulher que sentia seu caminho bloqueado por pedras pesadas, dificuldades e ofensas que pareciam impedir seu avanço. Um dia, enquanto caminhava à beira de um rio, ela parou para observar a água que fluía contornando as pedras. Por que o rio não para diante dessas pedras? Perguntou Clara a si mesma, intrigada. Quem disse que o rio para? Respondeu uma voz calma, vindo de um ancião que se aproximava. Mas como ele consegue seguir em frente, mesmo com tantos obstáculos? Indagou Clara, buscando entender. O rio abraça as pedras, aprende com elas e usa sua força para continuar, explicou o ancião. E você? Quando percebeu que essas pedras começaram a bloquear seu caminho? Clara refletiu. Foi quando perdi a paciência, quando guardei mágoas e deixei que o peso das dificuldades me paralisasse. Onde você está agora nessa jornada? Perguntou o ancião. No momento em que preciso decidir, continuar presa ou aprender a fluir com o que a vida traz. Por que resistir ao que não pode ser mudado? Ele sorriu. Aceitar as pedras é o primeiro passo para transformar o caminho. Sentindo o chamado para a transformação, Clara decidiu enfrentar suas dificuldades com coragem. Não foi fácil. Cada pedra parecia um desafio, uma prova que testava sua força e determinação. Às vezes, sinto vontade de desistir, confessou a um amigo, seu mentor nessa jornada. Lembre-se, o rio não desiste. Ele encontra novas rotas, contorna, abraça. Você também pode. No ápice dessa travessia, Clara percebeu que não precisava eliminar as pedras para seguir em frente. Bastava aceitá-las e aprender com elas. Como o rio, ela podia fluir mesmo quando o caminho parecia bloqueado. Entendi, disse Clara, sorrindo para o ancião. As pedras não são inimigas, mas parte do meu caminho.
Abraçá-las me dá força para continuar. Ela retornou à vila com um coração renovado, pronta para viver com mais serenidade e resiliência. Aprendeu que as dificuldades e ofensas que encontramos são como pedras no caminho do rio da vida. Resistir a elas só nos prende, mas ao abraçá-las e aprender com cada desafio, encontramos força para seguir adiante. A verdadeira coragem está em aceitar o que não pode ser mudado e permitir que o fluxo da vida nos leve adiante, renovados e mais fortes. Perguntas para reflexão. Quais dificuldades ou ofensas você tem percebido como pedras que bloqueiam seu caminho? Como você tem reagido a esses obstáculos, resistindo, evitando ou tentando abraçá-los? Quando e onde você pode escolher aprender com esses desafios em vez de permitir que eles te paralisem? Quem ou o que pode ser seu apoio ou mentor para te ajudar a fluir apesar das pedras? Porque aceitar e abraçar as dificuldades pode ser um passo essencial para a sua transformação e fortalecimento. Reflexão final. Assim como o rio que não para diante das pedras, você também pode aprender a abraçar seus desafios, permitindo que eles façam parte do seu caminho sem te deter. A verdadeira força está em aceitar o que não pode ser mudado e usar essa aceitação para seguir adiante com serenidade e coragem. Você está pronto para deixar o fluxo da vida te levar, renovado e fortalecido? História 5. A luz que ilumina a escuridão. Quem já sentiu o peso da mágoa e a escuridão que ela traz para o coração? O que é o perdão, senão uma luz capaz de iluminar esses cantos sombrios? Quando e onde essa luz pode surgir para transformar a dor em esperança? Por que é tão difícil dar o primeiro passo rumo ao perdão? Nesta narrativa, você acompanhará a jornada de alguém que enfrenta suas próprias sombras e descobre o poder da luz interior para dissipar a escuridão. Convido você a refletir sobre sua caminhada e encontrar a coragem para ser o herói que traz luz onde antes havia escuridão. História 5. A luz que ilumina a escuridão. Em uma noite escura, Clara caminhava sozinha por uma trilha silenciosa, sentindo o peso da mágoa que carregava no coração. A escuridão ao seu redor parecia refletir o vazio que sentia por dentro. "Por que essa dor não me deixa em paz?", murmurou para si mesma, olhando para o céu nublado. De repente, uma voz suave ecoou na escuridão. "Quem disse que a dor é para sempre?" Clara parou, surpresa. "Quem está aí?", perguntou hesitante. "Sou a luz que você ainda não percebeu", respondeu a voz. "O que você teme ao pensar em perdoar?" Ela respirou fundo e respondeu: "Tenho medo de perder o que sinto, mesmo que seja dor. E quando foi que essa mágoa começou a escurecer meu coração?" "Quando você permitiu que o passado tomasse o controle", disse a voz. "Onde você gostaria que essa luz chegasse primeiro?" "No lugar onde guardo minhas feridas mais profundas", confessou Clara. "Por que resistir a essa luz que pode iluminar seu caminho?", perguntou a voz agora mais próxima. Clara sentiu um chamado para a transformação. Era o momento de enfrentar suas sombras e buscar a luz do perdão. "Como posso começar essa jornada?", perguntou com voz trêmula. Deu o primeiro passo olhando para dentro, aceitando sua dor e permitindo que a luz do perdão dissipe a escuridão. Respondeu a voz. Ao longo da trilha, Clara enfrentou seus medos e dúvidas, cada passo uma prova de sua coragem. Em momentos de fraqueza, ela lembrava das palavras da voz, seu mentor invisível. "Está difícil continuar", confessou certa vez. "A verdadeira luz nasce na escuridão mais profunda", respondeu a voz. No ápice da jornada, Clara parou diante de um espelho d'água, onde viu seu reflexo iluminado por uma luz suave e acolhedora. "Agora entendo", disse ela sorrindo. "O perdão não apaga a dor,
mas ilumina o caminho para a paz. Perguntas para reflexão. O que exatamente tem mantido essa escuridão viva em seu coração? Quando foi o momento em que você percebeu que a dor já não serve mais ao seu crescimento? Onde, em sua vida, você sente que a luz do perdão pode começar a brilhar primeiro? Por que você tem resistido ou hesitado em dar o primeiro passo rumo à cura? Reflexão final. Assim como o herói que enfrenta a escuridão para encontrar a luz, você é chamado a olhar para dentro com coragem e compaixão. O perdão não apaga as cicatrizes, mas ilumina o caminho para a paz interior e a renovação do espírito. Aceitar essa luz é um ato de autocuidado e transformação profunda, que permite que seu coração se liberte e brilhe com mais intensidade. Está disposto a escrever sua própria história, trazendo luz aos lugares onde só havia trevas? Exercícios práticos profundos. Carta de libertação profunda. Escolha uma mágoa antiga que ainda pesa em seu coração. Escreva uma carta detalhada para a pessoa envolvida ou para si mesmo, se preferir, expressando todas as emoções, pensamentos e desejos reprimidos, sem censura ou julgamento. Use a técnica da escrita livre, permitindo que as palavras fluam sem filtro. Após a escrita, leia a carta em voz alta, sentindo cada palavra. Em seguida, realize um ritual simbólico de liberação. Rasgue, queime ou dobre a carta, visualizando a mágoa se dissolvendo e abrindo espaço para a cura. Mapa da jornada do perdão. Desenhe um mapa simbólico da sua jornada emocional em relação à mágoa escolhida. Identifique quem está envolvido nessa história, o que aconteceu que gerou a mágoa, quando e onde esses eventos ocorreram, por que você ainda carrega essa dor. Em cada ponto, escreva uma reflexão sobre o que você aprendeu e como pode transformar essa experiência em crescimento. Use esse mapa para visualizar seu progresso rumo ao perdão e à reconciliação. Diálogo interno de reconciliação. Pratique um diálogo interno onde você conversa com a parte de você que guarda mágoa e com a parte que deseja perdoar e reconciliar. Pergunte-se: o que essa parte de mim precisa ouvir para se sentir segura e amada? E como posso acolher essa dor com compaixão? Escreva esse diálogo permitindo que as vozes internas se expressem e encontrem um caminho para a harmonia. Tema 7. Gratidão e humildade. Introdução ao tema. A gratidão e a humildade são virtudes essenciais que transformam profundamente nossa forma de viver, relacionar-se e crescer como pessoas. Cultivar a gratidão nos convida a reconhecer e valorizar o que já temos, despertando um sentimento genuíno de apreço que fortalece nosso equilíbrio emocional e amplia nossa percepção do que é verdadeiramente valioso na vida. Por sua vez, a humildade nos permite reconhecer nossas limitações e manter a mente aberta para o aprendizado contínuo, favorecendo o desenvolvimento pessoal e a construção de relacionamentos mais autênticos e empáticos. Juntas, essas qualidades promovem resiliência, melhoram a saúde mental e criam um ambiente positivo tanto para o crescimento individual quanto para a convivência harmoniosa com os outros. Ao praticar a gratidão e humildade, deixamos de lado o orgulho e a arrogância, abrindo espaço para uma vida mais equilibrada, significativa e conectada com o que realmente importa. História 1. A árvore que agradecia ao vento. Você já parou para sentir a presença silenciosa das pequenas forças que sustentam sua vida? Aqueles gestos invisíveis, os sussurros do cotidiano que, mesmo imperceptíveis, moldam quem somos e nos ajudam a crescer?
Nesta narrativa, você encontrará uma árvore que, ao invés de simplesmente resistir às tempestades, escolheu agradecer ao vento. Essa força invisível que a balança, a desafia e a fortalece. Prepare-se para embarcar numa jornada onde a gratidão não é apenas um sentimento, mas um poderoso ato de humildade e conexão com o mundo ao nosso redor. História 1. A árvore que agradecia ao vento. Em uma floresta antiga, onde as árvores se erguiam altas e orgulhosas, havia uma árvore diferente. Ela não era a mais alta, nem a mais robusta, mas tinha algo especial, um coração que sabia agradecer. Todos os dias, o vento soprava forte entre as folhas, às vezes com suavidade, outras vezes com fúria. As outras árvores se curvavam, se protegiam ou até reclamavam do incômodo. Mas a árvore que agradecia ao vento fazia algo inesperado. Ela estendia seus galhos como quem recebe um abraço e murmurava: "Obrigada, vento", dizia ela, "por me balançar, por me ensinar a ser flexível, por me lembrar que a força não está em resistir cegamente, mas em saber dançar com as mudanças." Certo dia, um jovem que caminhava pela floresta parou diante daquela árvore. Curiosa, perguntou: "Por que você agradece ao vento, mesmo quando ele parece querer te derrubar?" A árvore respondeu com uma voz suave, como o sussurro das folhas: "Porque o vento me mostra que nada é permanente. Ele me desafia a crescer, a me adaptar, a ser humilde diante da vida. Sem ele eu ficaria rígida, frágil e presa ao medo. É na adversidade que encontro minha força verdadeira." A jovem ficou em silêncio, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. Ela percebeu que, assim como a árvore, muitas vezes resistia às dificuldades em vez de abraçá-las. E que talvez, se aprendesse a agradecer aos seus próprios ventos, poderia crescer mais forte e serena. Antes de seguir seu caminho, a jovem olhou para a árvore e disse: "Obrigada por me ensinar que a gratidão e a humildade são as raízes que sustentam a verdadeira força." A árvore sorriu com suas folhas balançando suavemente ao vento, como se dissesse: "E que essa sabedoria floresça em seu coração onde quer que você vá." Assim como a árvore que agradecia ao vento, somos convidados a reconhecer as forças invisíveis que nos moldam, os desafios, as perdas, as mudanças. Quando escolhemos agradecer e cultivar a humildade, transformamos o que parecia adversidade em oportunidade de crescimento e transformação. Reflexão: quais ventos, situações difíceis, pessoas desafiadoras, emoções intensas tenho enfrentado ultimamente? Como tenho reagido a esses desafios? Tenho resistido, reclamado ou conseguido encontrar algo pelo qual agradecer? De que forma a humildade pode me ajudar a aceitar minhas limitações e aprender com as experiências que me parecem adversas? Que lições posso extrair das minhas dificuldades para fortalecer minha resiliência e meu crescimento pessoal? Reflexão final: gratidão e humildade são como duas sementes que, quando cultivadas com cuidado, florescem em um jardim interior de equilíbrio e plenitude. A gratidão nos ensina a valorizar cada pequena dádiva da vida, enquanto a humildade nos lembra que somos aprendizes constantes, abertos para crescer e evoluir. Juntas, elas dissolvem o orgulho e a resistência, abrindo caminho para uma existência mais leve, conectada e significativa. Que possamos a cada dia regar essas virtudes em nosso coração, permitindo que transformem não apenas nossa relação conosco mesmos, mas também com o mundo ao nosso redor. Assim, construímos uma vida onde o verdadeiro valor está na simplicidade do reconhecimento e na coragem de ser vulnerável e autêntico. História 2: O pequeno grão de areia. Você já se sentiu tão pequeno diante da imensidão do mundo que suas forças pareciam insignificantes?
Já percebeu que, muitas vezes, é na humildade de reconhecer nossa pequenez que reside a verdadeira grandeza? Nesta narrativa, vamos acompanhar a jornada de um pequeno grão de areia que, apesar de sua aparente fragilidade, descobre que sua humildade é a fonte de uma força surpreendente, capaz de transformar o ambiente ao seu redor e inspirar aqueles que o cercam. Prepare-se para uma história que nos convida a valorizar o poder do simples, do modesto e a entender que ser pequeno não significa ser impotente, mas sim estar aberto para crescer com sabedoria e humildade. Perguntas para reflexão. Em que momentos da minha vida percebo que minha humildade foi uma força? Como posso valorizar mais as pequenas contribuições que faço no meu dia a dia? De que forma aceitar minha pequenez me ajuda a crescer e a me conectar com os outros? Que atitudes posso cultivar para fortalecer minha humildade sem perder minha autoestima? Reflexão final. A história do pequeno grão de areia nos ensina que a verdadeira força está na humildade de reconhecer nosso lugar no mundo e na capacidade de colaborar com um todo. Mesmo pequenos e aparentemente insignificantes, somos parte essencial de algo maior e nossa contribuição, por menor que pareça, ajuda a proteger, sustentar e transformar a vida ao nosso redor. Ao aceitar nossa pequenez com amor e coragem, abrimos espaço para o aprendizado, a adaptação e a transformação, tornando-nos agentes silenciosos, porém profundos, de mudança e equilíbrio. História 3. O rio que aprendeu a ouvir. Você já parou para perceber que ouvir com humildade é, na verdade, uma forma profunda de gratidão? Quando abrimos nossos corações para escutar verdadeiramente, sem julgamentos ou pressa, criamos espaços para o aprendizado, para a conexão e para a transformação. Nesta narrativa, acompanharemos a jornada de um rio que, ao aprender a ouvir o sussurrar das margens, dos ventos e das pedras, descobre que a escuta atenta é a chave para fluir com sabedoria e encontrar seu verdadeiro caminho. Prepare-se para mergulhar numa história que nos convida a valorizar o poder do silêncio e da escuta humilde, como fontes de crescimento e harmonia. História 3. O rio que aprendeu a ouvir. Em uma terra onde montanhas altas tocavam o céu, corria um rio impetuoso e cheio de pressa. Ele se orgulhava da sua velocidade e força, acreditando que seguir seu curso rapidamente era o segredo para chegar longe e vencer todos os obstáculos. Mas, ao longo do caminho, o rio começou a sentir que algo lhe faltava. As pedras nas margens pareciam sussurrar segredos que ele não conseguia ouvir, e o vento que passava carregava mensagens que ele ignorava. O rio, impaciente, continuava seu fluxo apressado, sem prestar atenção ao que o rodeava. Um dia, uma velha árvore à beira da margem falou suavemente: Rio, por que você não para ouvir? O mundo tem muito a ensinar, mas só quem escuta com humildade pode aprender. O rio hesitou, mas decidiu tentar. Parou seu curso apressado e, pela primeira vez, abriu seus sentidos para o silêncio ao seu redor. Ouviu o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o murmúrio das pedras e o sopro do vento. Descobriu que cada som carregava uma história, uma lição, uma sabedoria. Ao aprender a ouvir, o rio percebeu que não precisava correr para ser forte. A verdadeira força estava em fluir com atenção, respeitando o ritmo da vida e acolhendo as vozes que o mundo lhe oferecia. A escuta humilde tornou-se sua forma de gratidão, pois ao ouvir, ele reconhecia a importância de tudo e de todos que cruzavam seu caminho. Assim, o rio transformou seu curso, tornando-se mais sereno, sábio e conectado. Ele entendeu que ouvir não é apenas esperar a vez de falar,
mas um ato profundo de respeito e amor pela vida. A história do rio nos revela que ouvir com humildade é uma forma profunda de gratidão. Quando paramos para escutar verdadeiramente, sem pressa ou julgamentos, criamos espaço para aprender, para acolher o outro e para transformar nossa própria jornada. A escuta atenta nos conecta com o presente, amplia nossa sabedoria e fortalece a empatia, elementos essenciais para o crescimento pessoal e para relações mais autênticas. Assim como o rio que aprendeu a desacelerar e a ouvir o sussurrar das margens, somos convidados a praticar a escuta consciente em nossas vidas, reconhecendo que cada voz, cada silêncio e cada detalhe trazem ensinamentos valiosos. Essa humildade para ouvir é um gesto de gratidão pela riqueza do mundo e das pessoas que nos cercam. Perguntas para reflexão. Em que momentos do meu dia consigo ouvir com atenção plena e sem julgamentos? Como a escuta humilde transforma minhas relações pessoais e profissionais? De que forma a prática da gratidão pode me ajudar a valorizar mais o ato de ouvir? Que mudanças percebo em mim quando me permito desacelerar e escutar o mundo ao meu redor? Reflexão final. A história do rio que aprendeu a ouvir nos ensina que a verdadeira força e sabedoria surgem quando desaceleramos e praticamos a escuta humilde, abrindo espaço para aprender com o mundo ao nosso redor. Ouvir com atenção e coragem é um gesto de gratidão que nos conecta profundamente com o presente, fortalece nossa empatia e transforma nossa jornada pessoal. Assim como o rio que acolheu os sussurros das margens, somos convidados a valorizar cada voz e silêncio, reconhecendo que essa escuta consciente é um caminho essencial para o crescimento interior e para as relações mais autênticas e significativas. História 4. A vela que não se apagava. Você já refletiu sobre como a humildade e a gratidão podem ser a chama silenciosa que mantém viva a luz do seu coração, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam apagá-la? Nesta narrativa, acompanharemos a jornada de uma vela que, enfrentando ventos fortes e sombras persistentes, descobre que sua verdadeira força reside numa luz alimentada pela simplicidade do ser, pela humildade de aceitar o que é e pela gratidão de valorizar cada instante vivido. Prepare-se para se inspirar com essa história que revela como cuidar da nossa luz interior com amor e consciência pode fazê-la brilhar intensamente, iluminando nosso caminho mesmo nos momentos mais desafiadores. História 4. A vela que não se apagava. Em um quarto silencioso, sobre uma mesa simples, vivia uma pequena vela. Não era a maior nem a mais brilhante, mas sua chama parecia ter uma força que nunca se apagava. Todas as noites, ventos frios e sombras tentavam sufocar sua luz, mas a vela permanecia acesa, suave e constante. Certa noite, um jovem entrou no quarto e, curioso, perguntou: Vela, como você consegue continuar brilhando mesmo quando o vento sopra forte e a escuridão parece querer te vencer? Com a voz calma e serena, a vela respondeu: Minha força não está na intensidade da chama, mas na humildade de aceitar o vento e na gratidão por cada momento em que posso iluminar um pouco deste mundo. Quando agradeço pelo ar que me alimenta e acolho as dificuldades como parte do meu caminho, minha luz se renova e se fortalece. O jovem ficou em silêncio, tocado pela sabedoria da vela. Percebeu que, assim como aquela chama, sua própria luz interior precisava ser cuidada com humildade e gratidão para resistir aos desafios da vida. Naquela noite, antes de dormir, ele acendeu uma vela em sua casa e, olhando para a chama, prometeu cultivar a humildade e a gratidão para manter sua luz sempre acesa. A história da vela que não se apagava
nos ensina que a verdadeira força da nossa luz interior está na humildade para aceitar os ventos contrários e na gratidão por cada instante de brilho, por menor que seja. Quando cultivamos essas virtudes, nossa luz torna-se resistente, constante e capaz de iluminar não só a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Pense em sua própria luz interior. Quais ventos e sombras tentam apagá-la? Como você reage a esses desafios? Essa narrativa nos convida a cultivar a humildade para acolher as dificuldades e a gratidão para valorizar cada momento de brilho, mesmo que sutil. Pois é essa combinação que mantém nossa força e equilíbrio emocional. Perguntas para reflexão. Quais situações recentes testaram minha capacidade de manter minha luz interior acesa? Como a humildade me ajuda a aceitar os desafios sem me desgastar? De que forma a gratidão transforma minha percepção sobre momentos difíceis? Que práticas posso adotar para cuidar melhor da minha luz interior no dia a dia? A história da vela que não se apagava nos convida a reconhecer que nossa luz interior se fortalece não pela intensidade, mas pela humildade de aceitar os desafios e pela gratidão por cada instante de brilho. Quando aprendemos a acolher as dificuldades com serenidade e a agradecer até pelos pequenos momentos de luz, descobrimos uma força silenciosa capaz de nos manter firmes mesmo diante das tempestades. Que possamos cuidar dessa chama com consciência, permitindo que ela ilumine nosso caminho e inspire aqueles ao nosso redor, lembrando sempre que a verdadeira resistência nasce do coração humilde e grato. História 5. O Jardim das Pequenas Coisas. Você já parou para notar como a gratidão nasce e floresce nas pequenas coisas do dia a dia? Na simplicidade de um gesto, no brilho de uma flor, no silêncio de um instante, encontramos motivos para agradecer e cultivar uma vida mais plena. Nesta narrativa, vamos visitar um jardim especial, onde cada pequena flor representa um ato de gratidão e onde o cuidado atento com os detalhes revela o poder transformador do olhar humilde e agradecido. Prepare-se para descobrir como, ao valorizar o que parece pequeno, podemos cultivar uma verdadeira abundância de alegria e significado. História 5. O Jardim das Pequenas Coisas. Em uma pequena vila havia um jardim conhecido como Jardim das Pequenas Coisas. Não era grandioso nem cheio de flores exóticas, mas cada detalhe era cuidado com amor e atenção pelo jardineiro, um homem simples e sereno. Ele regava as plantas, limpava as folhas caídas e observava cada broto com carinho, acreditando que até as menores coisas tinham um significado especial. Um dia, uma criança perguntou: por que você dedica tanto tempo a cuidar dessas pequenas coisas que quase ninguém percebe? O jardineiro sorriu e respondeu: porque é nas pequenas coisas que a gratidão floresce. Valorizar cada detalhe nos ensina a reconhecer a beleza e a abundância da vida, mesmo nas coisas mais simples. Tocada pela resposta, a criança começou a olhar o mundo com outros olhos, encontrando motivos para agradecer em cada gesto, sorriso e amanhecer. Assim, o Jardim das Pequenas Coisas cresceu não só em flores, mas em corações que aprenderam a cultivar a gratidão no dia a dia. Essa história nos lembra que a verdadeira gratidão nasce da atenção humilde aos detalhes simples da vida. Quando reconhecemos o valor das pequenas coisas, abrimos caminhos para que a alegria, a paz e o sentido floresçam em nossa vida. Perguntas para reflexão. Quais pequenas coisas no meu dia a dia eu costumo ignorar, mas que poderiam ser motivos de gratidão? Como a prática de valorizar os detalhes simples pode transformar minha visão da vida? De que forma a gratidão pelas pequenas coisas impacta meu bem-estar emocional?
Que hábitos posso criar para cultivar mais atenção e gratidão no cotidiano? Reflexão final. A história do Jardim das Pequenas Coisas nos convida a redescobrir a beleza e a abundância que existem nas sutilezas do cotidiano. Quando cultivamos a gratidão pelos pequenos detalhes, despertamos um coração mais atento, humilde e presente, capaz de transformar nossa percepção da vida. Essa atenção amorosa ao simples nos conecta com uma fonte profunda de paz e significado, mostrando que a verdadeira riqueza está na soma dos momentos discretos que compõem nossa existência. Que possamos aprender e valorizar essas pequenas bênçãos, permitindo que elas floresçam em nós e inspirem o mundo ao nosso redor. Exercícios integrados para aprofundar a prática. Diário integrado de gratidão e humildade. Combine as práticas diárias de gratidão pelas pequenas coisas com a reflexão sobre momentos em que você escolheu a humildade diante dos desafios. Meditação da luz interior. Visualize sua luz interna sendo alimentada pela gratidão e protegida pela humildade, fortalecendo-a para enfrentar as tempestades da vida. Mapa da jornada. Revise sua trajetória pessoal, identificando os ventos, os grãos de areia, os rios, as velas e os jardins que fizeram parte do seu crescimento, reconhecendo o papel da gratidão e da humildade em cada etapa. Prática da escuta e do agradecimento. Cultive a escuta ativa e o agradecimento nas relações, fortalecendo conexões autênticas e compassivas. Compartilhar a luz. Encontre formas de expressar sua gratidão e humildade em ações concretas, inspirando outros a também cultivarem essas virtudes. Tema 8. Esperança e fé. Introdução ao tema. Esperança e fé são forças internas que iluminam nosso caminho mesmo nos momentos de incerteza e dificuldade. Elas funcionam como pilares invisíveis que sustentam nossa resiliência emocional, permitindo que enfrentemos os desafios da vida com otimismo e coragem. Cultivar essas atitudes é um ato profundo de autocuidado, pois cria um espaço interno de segurança e confiança onde podemos crescer, aprender e nos renovar. Assim, esperança e fé não são apenas sentimentos passageiros, mas fontes duradouras de forças que nos conectam com um propósito maior e nos inspiram a seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. História 1. O farol na tempestade. Quando as tempestades da vida parecem apagar toda a luz do nosso redor, existe dentro de nós uma chama silenciosa que atua como um farol, guiando-nos através da escuridão. Esta narrativa revela como, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança acesa em nosso interior pode ser a força que nos mantém firmes, iluminando o caminho até a calmaria. Prepare-se para descobrir essa luz que nunca se apaga, capaz de transformar a adversidade em aprendizado e renovação. História 1. O farol na tempestade. Quando a vida nos lança em tempestades inesperadas, é a luz interior que nos guia e sustenta. Essa luz, alimentada pela fé e pela esperança, não depende das circunstâncias externas, mas da força que cultivamos dentro de nós para seguir adiante. Numa noite tempestuosa, o mar rugia com ondas furiosas, ameaçando engolir qualquer embarcação. No alto de um penhasco, um farol resistia ao vento cortante e à chuva incessante, sua luz girando incansavelmente como um coração pulsante na escuridão. Um jovem marinheiro, perdido e à deriva, avistou aquela luz tênue e sentiu uma onda de alívio inundar seu peito. Ao alcançar a costa, perguntou ao farol: como consegue continuar brilhando em meio a tanta escuridão e tempestade?
O farol respondeu, com voz firme e serena: minha luz não depende da tempestade que me cerca, mas da fé que mantém em dias melhores. Mesmo quando não posso ver o horizonte, sei que minha luz pode guiar alguém para a segurança. Tocado por essa resposta, o marinheiro compreendeu que a verdadeira força não está em controlar o mar revolto, mas em manter acesa a chama da esperança no coração, mesmo quando tudo parece perdido. Esta história nos convida a reconhecer que, em meio às tempestades da vida, a luz que nos guia vem de dentro. A fé e a esperança são faróis que nunca se apagam diante das dificuldades, sustentando-nos e orientando-nos rumo à calmaria. Cultivar essa luz interna é um ato de autocuidado e coragem, pois fortalece nossa resiliência emocional e nos ajuda a atravessar os momentos mais desafiadores com serenidade e confiança. Perguntas para reflexão. Em quais momentos da sua vida você sentiu que a tempestade parecia maior do que sua força para enfrentá-la? Como foi possível manter alguma luz interna acesa nesses períodos? O que representa para você a luz do farol? Que fontes internas ou externas ajudam a manter sua esperança e fé, mesmo diante das dificuldades? Como você pode cultivar a fé em dias melhores, mesmo quando o horizonte parece incerto ou invisível? De que maneiras o autocuidado pode fortalecer essa luz interior e aumentar sua resiliência emocional? Pense em alguém que, como o farol, mantém a luz acesa para os outros. Como essa pessoa influencia sua vida? Você também pode ser esse farol para alguém? Que pequenas ações diárias você pode praticar para alimentar sua chama interna de esperança e coragem? Reflexão final. A história do farol na tempestade nos convida a refletir sobre a força que reside em nossa luz interior, alimentada pela fé e pela esperança. Mesmo quando enfrentamos momentos de escuridão e incerteza, essa luz é capaz de nos guiar com serenidade e coragem, lembrando que o verdadeiro poder não está em controlar as circunstâncias, mas em manter a chama acesa dentro de nós. Cultivar essa luz é um gesto profundo de autocuidado que fortalece nossa resiliência emocional e nos permite atravessar as tempestades da vida com confiança, transformando desafios em oportunidades de crescimento e renovação. História 2: A semente na terra escura. Você já sentiu preso em um momento onde tudo ao seu redor parece parado? Como se o tempo tivesse congelado e nenhuma mudança fosse possível? Imagine uma pequena semente enterrada na escuridão da terra, invisível aos olhos, mas trabalhando silenciosamente para germinar. Esta narrativa nos convida a mergulhar nessa jornada silenciosa e profunda, onde o aparente silêncio esconde a promessa de um renascimento. Prepare-se para descobrir como, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida está sempre se preparando para florescer. História 2: A semente na terra escura. Em um vasto campo silencioso, uma pequena semente estava enterrada na terra escura, fria e quieta. Tudo ao seu redor parecia imóvel e nada indicava que algo pudesse mudar. Mas dentro dela, uma força misteriosa despertava o desejo de crescer, de romper a escuridão e alcançar a luz. Esse era o chamado para uma aventura profunda e silenciosa, transformar-se mesmo sem saber como e quando. Porém, a semente hesitava. O frio, a escuridão e a solidão pareciam obstáculos intransponíveis. Será que vale a pena tentar? E se eu não conseguir? Pensava ela, quase desistindo. Foi então que a terra, o vento e a chuva tornaram-se seus mentores invisíveis, oferecendo umidade, nutrientes e força.
ensinando que o crescimento exige paciência e confiança no processo. Aceitando o desafio, a semente rompeu sua casca. Era o primeiro passo para atravessar o limiar da transformação, um movimento silencioso e invisível sob a terra. Durante dias e noites enfrentou provas, a dureza da terra, o frio da noite, a ameaça de predadores. Mas também encontrou aliados, a umidade, o calor do sol distante e o suporte da terra, que a ajudaram a seguir firme. No silêncio da escuridão, a semente chegou a um momento mais delicado, a germinação. Era a caverna secreta onde o medo e a esperança se misturavam, e onde o verdadeiro crescimento acontecia, longe dos olhos do mundo. A semente enfrentou a provação final, romper a superfície da terra. Era um momento decisivo, cheio de incertezas e esforço, onde tudo podia parecer perdido. Finalmente, uma pequena ponta verde rompeu a terra, anunciando o início de uma nova vida. O campo silencioso se encheu de esperança, e a semente tornou-se símbolo de transformação e renascimento. Agora, a planta jovem precisava se fortalecer para sobreviver ao mundo aberto, enfrentando ventos e sol, mas também recebendo a luz que a guiaria. Cada novo dia era uma prova de renascimento, onde a planta crescia mais forte, mais resiliente, pronta para florescer plenamente. A semente, agora transformada em planta, trazia consigo o elixir, a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros e silenciosos, o crescimento acontece. Sua jornada inspira todos que enfrentam períodos de estagnação a cultivar a paciência, a esperança e a fé no tempo certo para florescer. Perguntas para reflexão. Em quais momentos da sua vida você sentiu que estava estagnado sem ver progresso ou mudanças? Como lidou com essa sensação? Que sementes você plantou recentemente? Ideias, projetos, relações que ainda não deram frutos? Como pode cultivar paciência e confiança nesse processo? Como você pode reconhecer e valorizar os pequenos sinais de crescimento interno, mesmo quando eles não são visíveis para os outros? De que forma o silêncio e a espera podem ser aliados na sua jornada de transformação pessoal? Reflexão final. A história da semente na terra escura nos lembra que, mesmo quando a vida parece estagnada e silenciosa, o crescimento mais profundo acontece longe dos olhos, no tempo certo e de forma invisível. Cultivar paciência, esperança e confiança nesse processo é um ato de autocuidado que fortalece nossa resiliência e nos prepara para florescer plenamente, mostrando que a verdadeira transformação nasce da confiança na jornada, mesmo quando tudo parece parado. História 3. A ponte sobre o rio Turvo. Você já se viu diante de um rio turbulento, onde as águas são confusas e o caminho para o outro lado parece incerto e desafiador? Nesta narrativa, convidamos você a refletir sobre as pontes que construímos em nossas vidas, aquelas que nos sustentam quando enfrentamos dúvidas, medos e momentos de incerteza. Descubra como encontrar a força interior e a clareza necessárias para atravessar esses rios turvos e seguir adiante com coragem e propósito. História 3. A ponte sobre o rio Turvo. Você já passou por um momento confuso e incerto, sem saber ao certo o que encontrará do outro lado? Esta narrativa convida a refletir sobre as pontes que construímos em nossas vidas, aquelas que nos ajudam a superar dúvidas, medos e desafios, mesmo quando o caminho parece incerto e turbulento. Em uma aldeia dividida por um rio largo e agitado, as pessoas viviam em lados opostos, um marcado pela dor e incerteza, e outro onde a esperança e a paz floresciam. Muitos sonhavam em atravessar para o lado da bênção, mas as águas traiçoeiras faziam a travessia ser um grande desafio.
Certo homem, forte e decidido, resolveu não esperar mais. Amarrado a uma árvore na margem da dor com um cabo firme, segurou-se com determinação e mergulhou nas águas turbulentas. O vento cortante e as ondas revoltas tentavam desestabilizá-lo, mas ele avançava com fé e coragem, enfrentando cada desafio do caminho. Ao alcançar a outra margem, o homem firmou o cabo em uma árvore sólida do lado da esperança. Ali, encontrou terra firme e um novo começo, assim como inspiração para os outros que também desejavam atravessar. A aldeia passou a lembrar da sua coragem e a inspirar cada vez mais pessoas a construir suas próprias pontes, aquelas que ligam o medo à coragem, a dúvida à confiança. Esta história nos lembra que, para vencer os momentos difíceis, é preciso força para enfrentar o desconhecido e fé para manter a esperança viva. Construir pontes internas entre as incertezas e a confiança, entre o medo e a coragem, é um caminho que fortalece nossa resiliência e nos aproxima da paz interior. Que você possa ser como esse homem valente, disposto a enfrentar as águas turbulentas, construir sua própria ponte e alcançar o outro lado, onde a esperança e a serenidade aguardam. Perguntas para reflexão. Quais são os rios turvos que você tem enfrentado em sua vida? Como tem sido sua experiência ao atravessá-los? Que pontes você já construiu para superar momentos de dúvida, medo ou incerteza? O que essas pontes representam para você? Você se reconhece mais como o homem que enfrenta a tempestade ou como aqueles que apenas observam temerosos? Por quê? Como você lida com o medo do desconhecido e a possibilidade de sacrifício ao buscar transformação pessoal? Reflexão final. A história da ponte sobre o Rio Turvo nos convida a refletir sobre os momentos em que a vida nos desafia a atravessar incertezas e medos aparentemente intransponíveis. É nesses instantes que somos chamados a construir nossas próprias pontes internas, feitas de coragem, fé e determinação, que nos sustentam diante das águas turbulentas do desconhecido. Essa jornada exige sacrifício e resiliência, mas também nos oferecem a oportunidade de crescer, transformar dúvidas em confiança e encontrar a serenidade que nos espera do outro lado. Que possamos lembrar que, mesmo quando o caminho parece turvo, a força para atravessá-lo está dentro de nós, pronta para ser despertada e guiada pela esperança. Você já notou que, mesmo nos momentos mais difíceis e escuros, existe dentro de você uma luz silenciosa que nunca se apaga, firme e constante? Esta narrativa nos convida a mergulhar nessa chama invisível que habita em cada um de nós, a força que alimenta nossa esperança, coragem e determinação para seguir adiante, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Prepare-se para uma jornada de descoberta sobre o poder transformador dessa luz que nunca se apaga. História 4. A chama que nunca se apaga. Você já sentiu, mesmo em meio às maiores dificuldades, que uma chama interior continua a brilhar, silenciosa, porém firme? Esta narrativa nos convida a explorar essa luz que nunca se apaga, a força invisível que sustenta a nossa esperança, coragem e vontade de seguir adiante, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Em uma aldeia cercada por florestas densas e noites longas, vivia uma mulher chamada Mara, em uma pequena casa. Durante uma grande tempestade, um incêndio devastou grande parte da floresta, consumindo árvores, casas e sonhos. No entanto, dentro da casa de Amara, uma chama suave continuava a brilhar no velho lampião que ela mantinha aceso. Enquanto o vento uivava e as chamas ameaçavam tudo ao redor, aquela luz parecia desafiar a escuridão e o caos.
Assustados e desanimados, os vizinhos perguntavam a Amara como sua chama podia resistir à força da tempestade e do fogo. Com serenidade, ela respondia: esta chama não depende do que acontece lá fora. Ela vive dentro de mim, alimentada pela esperança e pela fé. Enquanto ela arder, sei que posso reconstruir, recomeçar e encontrar a paz. Com o tempo, a tempestade passou e a aldeia começou a se curar. Inspirados pela chama que nunca se apagou, os moradores encontraram força para reconstruir suas vidas, sabendo que, mesmo nas piores adversidades, uma luz interior pode nos guiar. Esta história nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma luz dentro de nós que nunca se apaga. Essa chama interna é a fonte da nossa resiliência, esperança e coragem. Cultivar essa luz é um ato de cuidado e amor próprio, pois nos fortalece para enfrentar os desafios e nos impulsiona a continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Perguntas para reflexão. Em quais momentos da sua vida você percebeu que uma luz interior continuava a brilhar, mesmo diante das dificuldades? O que alimenta essa chama dentro de você? Como você pode cuidar melhor dela no dia a dia? Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, como você encontra forças para manter a esperança e a coragem? Que práticas ou pensamentos ajudam a reacender sua chama interior quando ela parece enfraquecer? Como você pode ser uma fonte de luz e inspiração para as pessoas ao seu redor, especialmente em tempos difíceis? Pense em uma situação atual que desafia sua resiliência. Como pode aplicar a metáfora da chama que nunca se apaga para atravessar esse momento? De que forma o autocuidado e o amor próprio contribuem para manter essa luz interna viva e forte? Reflexão final. A chama que nunca se apaga simboliza a luz interior que nos guia mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa luz, alimentada pela esperança, fé e coragem, é a força invisível que sustenta a nossa jornada e nos impulsiona a continuar, mesmo diante das maiores dificuldades. Cultivar essa chama é um ato profundo de autocuidado e amor próprio, pois nos conecta com nossa resiliência e nos prepara para renascer a cada desafio. Que possamos sempre lembrar que, mesmo quando a tempestade parece interminável, a luz dentro de nós permanece viva, pronta para iluminar o caminho da transformação e da paz. História 5: O Jardim das Estações. Você já notou como a esperança pode florescer mesmo após os invernos mais rigorosos da vida? Esta narrativa nos convida a passear por um jardim onde as estações se sucedem, mostrando que cada ciclo, por mais desafiador que pareça, prepara o solo para o renascimento e a renovação. Venha caminhar por esse jardim e descobrir a beleza dos processos naturais que transformam nossa existência, revelando que toda fase tem seu propósito e sua contribuição para o florescer da alma. História 5: O Jardim das Estações. Você já percebeu como a esperança pode florescer mesmo após os invernos mais rigorosos da vida? Esta narrativa nos convida a refletir sobre os ciclos naturais que atravessamos, mostrando que cada estação, com seus desafios, pausas e transformações, prepara o terreno para um novo florescer. Havia um jardim especial, conhecido por todos na vila como Jardim das Estações. Nele, flores e árvores viviam ciclos intensos. Floresciam na primavera, cresciam no verão, se recolhiam no outono e repousavam no inverno. Durante o inverno especialmente longo e frio, o jardim parecia morto aos olhos dos visitantes. As árvores estavam nuas, o solo congelado e nada indicava que a vida pudesse renascer dali. Mas, assim como na natureza,
onde as plantas entram em dormência e as raízes continuam vivas sob o solo, o jardim guardava em seu solo um trabalho invisível e silencioso. Sob a superfície congelada, as raízes absorviam nutrientes, armazenavam energia e se preparavam para a próxima estação. Essa inteligência natural, perfeita e sutil, regia o ciclo de repouso e renovação, mostrando que o silêncio e a aparente inatividade são essenciais para o florescer que viria. Quando a primavera finalmente chegou, o jardim explodiu em cores e aromas, surpreendendo a todos com sua beleza renovada. Os moradores aprenderam que, assim como o jardim, suas vidas também passam por estações, momentos de descanso, transformação e florescimento, e que respeitar esses ciclos é um ato de sabedoria e autocuidado. Esta história nos ensina que os períodos difíceis e de silêncio fazem parte do nosso crescimento. Assim como o jardim, precisamos honrar nossos ciclos internos, confiando que a esperança e a renovação sempre surgirão após os invernos da vida. Cultivar essa compreensão é um gesto de autocuidado que nos prepara para florescer com mais força e beleza. Perguntas para reflexão. Em que estação da sua vida você se encontra agora? Você está em um período de florescimento, colheita, recolhimento ou repouso? Como você tem acolhido os ciclos naturais da sua existência, mesmo aqueles que parecem mais difíceis ou silenciosos? Que aprendizados você pode extrair dos períodos de inverno em sua vida, quando tudo parece parado ou desafiador? De que forma a paciência e o cuidado consigo mesmo podem ajudar a preparar o terreno para o seu próximo florescer? Você consegue perceber as pequenas transformações internas que acontecem mesmo quando não há mudanças visíveis? Como pode cultivar a esperança e a confiança no tempo certo para cada fase, respeitando seu próprio ritmo? Que práticas de autocuidado e reflexão podem fortalecer sua conexão com esses ciclos e ajudar a viver cada estação com mais plenitude? Reflexão final. A história do Jardim das Estações nos convida a reconhecer que, assim como a natureza, nossas vidas seguem ciclos inevitáveis de crescimento, repouso e renovação. Os momentos de silêncio e dificuldade, embora desafiadores, são essenciais para que possamos armazenar forças, aprender com a pausa e preparar o terreno para florescer com mais intensidade. Cultivar a paciência e o respeito por esses ciclos internos é um ato profundo de autocuidado e sabedoria que nos permite abraçar cada fase da vida com confiança, sabendo que a esperança sempre renasce após os invernos mais rigorosos. Exercícios profundos para o autodesenvolvimento. Diário das estações pessoais. Durante uma semana, registre diariamente em que estação emocional ou mental você se encontra: florescimento, colheita, recolhimento ou repouso. Observe padrões, sentimentos e necessidades que surgem em cada fase. Mapa das pontes internas. Identifique situações atuais que parecem rios turvos e reflita sobre quais pontes internas, coragem, fé e esperança você pode construir para atravessá-las. Escreva ações concretas para fortalecer essas pontes. Meditação da chama interior. Reserve alguns minutos diários para visualizar uma chama interna que brilha dentro de você, mesmo em meio à escuridão. Inspire confiança e esperança e expire dúvidas e medo. Observe como essa prática afeta seu estado emocional. Carta para a semente. Escreva uma carta para a semente dentro de você, aquela parte que está crescendo silenciosamente. Expresse paciência, amor e compromisso em cuidar dela, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Gratidão pela inteligência da natureza.
Faça uma lista das lições que a natureza e seus ciclos lhe ensinaram sobre paciência, renovação e resiliência. Reflita sobre como essas lições podem ser aplicadas em sua vida diária. Capítulo final: Integração, vivendo o portal para o eu. Ao longo desta jornada, você mergulhou em temas essenciais à transformação interior, através de narrativas, exercícios e reflexões que serviram como espelhos e pontes para o autoconhecimento. Cada história apresentada foi uma oportunidade para olhar para dentro, entender as próprias emoções e fortalecer os laços consigo, com os outros e com a fé no caminho. O verdadeiro portal para o eu se descortina quando integramos autoconhecimento, superação, propósito, perdão, gratidão e esperança ao nosso cotidiano. Essas virtudes não são destinos, mas práticas diárias. Escolhas conscientes que tornam a vida mais plena e significativa. Que você siga alimentando esse portal com gestos amorosos e decisões corajosas. Lembre-se, a jornada para dentro de si é única, mas jamais solitária. Sempre que precisar de inspiração ou de um novo olhar, retorne a estas páginas, revisite as narrativas e reflexões vividas ou encontre novas possibilidades no canal @Portal para o Eu. Que sua vida seja daqui em diante um contínuo atravessar de portais, com presença, leveza e propósito.